Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula, continuidade da nossa aula aí da parte 3. Meu curso é o curso de licenciatura em Ciência da Religião. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós já temos aí várias aulas gravadas com relação aí ao ensino religioso e administração escolar. Então nós estamos trabalhando neste estágio da gestão educacional, né? O tema desse curso de extensão é o ensino religioso e a gestão educacional, e nós estamos trabalhando aí com essa parte aí desse estágio, onde estamos aí elaborando várias aulas a respeito dessa administração escolar, a respeito dessa gestão educacional, que nada mais é do que uma administração escolar. Estamos também abordando vários assuntos com relação aí a essa administração também empresarial. Nós já temos falado nas outras aulas a respeito da trajetória do desenvolvimento das empresas, discorremos sobre várias contribuições de vários autores, várias personagens dessa área industrial, dessa área da administração, onde eles trazem uma bagagem muito grande de conhecimento e de enriquecimento para essa teoria da administração. Nós falamos sobre Schiavenato, onde ele traz aí uma contribuição muito importante sobre as fases dessa indústria, como essa indústria ela prosseguiu desde a sua forma artesanal até a sua globalização. Nós vimos também a contribuição de vários autores, né, que falaram sobre essa administração, como quando nós entramos aí na teoria geral da administração empresarial, nós falamos sobre Frederick Taylor, onde ele faz uma análise que essa administração ela deve ser focada no chão de fábrica, na valorização dos trabalhadores, para que eles sejam motivados a produzirem com mais qualidade e com mais quantidade. Nós falamos também sobre Schiavenato, sua contribuição, quando ele fala sobre os 4 princípios elementares dessa administração, como o princípio do preparo, princípio do planejamento, princípio do controle e princípio da execução. Nós falamos também sobre vários outros pensadores dessa teoria da administração, que foi Henry Fayol. Ele foi considerado o pai da administração clássica. O Fayol, ele difere um pouco de Taylor, porque ele trata da administração, o foco da administração na escala gerencial, na escala da cúpula da empresa. Depois nós tivemos a contribuição de Peter Drucker, que ele faz uma interação entre essas duas partes. E uma contribuição muito importante também, que devemos levar em consideração, é a contribuição de Abraham Maslow, esse psicólogo norte-americano, onde ele desenvolve a teoria das necessidades humanas. Então ele vai fazer uma pirâmide de necessidades, onde essas necessidades elas devem ser prioridades, elas devem ser priorizadas. A primeira necessidade que Abraham Maslow ele colocou aí, ele pontuou para nós, é sobre a necessidade fisiológica do ser humano. Essa necessidade deve ser suprida com relação à alimentação, vestuário e também a habitação. Nós falamos também sobre a necessidade de segurança, falamos da necessidade social, a necessidade da autoestima e a necessidade também da autorrealização. Tudo isso aí segundo a teoria de Maslow. E ele destaca, né, algo importante. Quando nós analisamos, né,
para chegarmos a esse pressuposto, né, as ideias de Taylor e de Fayol foram importantes. Taylor se destacou pelo estudo científico, adequando a mão de obra de acordo com as habilidades de cada profissional. Já o Fayol, ele preocupou-se com a separação da empresa em departamentos e funções. Então ele vai trabalhar de forma diferente, ele vai ter uma visão diferente aí na questão das empresas. As várias fases da história da administração empresarial nos fornecem insígnias a respeito de como pressupostos teóricos foram formados, de como a ideologia vem atuando nas vivências das organizações e de como novos sistemas e novas práticas são aplicadas em vários outros processos administrativos, incluindo aqui a administração escolar. Então essas várias fases, né, que acontecem na administração empresarial, ela vai nos fornecer muitos pressupostos teóricos, muita base teórica para entendermos como realmente é o funcionamento dessa administração empresarial, para nós também fazermos a junção aí com relação também à administração escolar. Então nós fazemos essa analogia entre a administração empresarial e a administração escolar. Félix também ele traz uma contribuição na página 35 ali do seu livro, edição de 1985. Ele diz o seguinte: alguns princípios como racionalização, produtividade, especialização, controle, constituem os fundamentos teóricos da prática da administração orientada para garantir a divisão do trabalho e o seu controle em todos os níveis da organização da empresa, desde o planejamento de processo de produção até a sua execução. Então Félix ele vai defender alguns princípios. Quais princípios são esses? Os princípios da racionalização, da produtividade, da especialização e do controle. Esses princípios, segundo Félix, eles devem estar empregados aí na administração empresarial. E ele diz que esses princípios constituem os fundamentos teóricos da prática da administração. Eles constituem fundamentos teóricos, né, para garantir a divisão do trabalho. Então, desde a forma que se garante a divisão do trabalho, o que vai acontecer? Vai haver um controle por parte da empresa de todos os níveis da administração. E fazendo assim, ela vai conseguir um planejamento melhor do seu processo, desde o início do processo até a sua execução e até mesmo após a sua execução, ao produto final. Se seguirmos o raciocínio desenvolvido por essa autora, entenderá os princípios por ela referidos como pontos suficientes e necessários para caracterizar não somente, mas também as empresas que, ao desenvolver uma cultura de participação, promovem um ambiente de reflexão estabelecido por meio de práticas motivacionais que levam as contribuições pertinentes ao processo de tomadas de decisões administrativas, bem como de planejamento e sua execução. Então nós vemos aí que o raciocínio, né, dessa autora, Félix, ela vai entender, né, que esses princípios que ela se refere são pontos necessários, são pontos suficientes para poder caracterizar as empresas e desenvolver uma cultura de participação. Então Félix defende essa cultura de participação, ela defende essa cultura ali, né, de desenvolver, né,
são passos suficientes para desenvolver uma cultura de participação. E também, Félix diz também que além da participação, de uma cultura de participação na empresa, esses princípios também promovem um ambiente de reflexão estabelecido por meio de práticas motivacionais. Então ela defende as práticas motivacionais. É necessário que haja um contexto, é necessário que essa empresa ela esteja norteada por princípios motivacionais. Porque sem esses princípios não há como uma empresa ela evoluir no mercado, ela progredir no mercado, se ela não cuidar da sua base, que é a sua força de trabalho. Então a sua força de trabalho deve passar por princípios de motivação, para que essa empresa consiga bons resultados. Veja que mais importante, né, que nós podemos também estar colocando aí a respeito desse pensamento de Félix. Nesse contexto, podemos inserir o cenário moderno de realização do trabalho empresarial, no qual há o esforço direcionado à criação de um clima participativo e em que o gerente é um dos agentes da integração, sendo também responsável pela produtividade da equipe sob sua orientação. Então Félix vai defender que nesse cenário moderno de realização do trabalho empresarial, há um esforço direcionado por parte da gerência, onde ele vai trabalhar, né? Ele vai ser o agente de integração entre a força de trabalho, ele vai trabalhar, ele vai gerenciar essa força de trabalho, e ele vai também, além de gerenciar essa força de trabalho através da integração, ele é o responsável pela produtividade da equipe. Ele vai trabalhar essa produtividade da equipe e fazendo essa junção, não é? Vai trazer uma orientação, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser inserido nessa produtividade. Esse gerente ele vai ter voz ativa para ele trabalhar a integração e trabalhar também a produtividade, porque duas coisas precisam estar juntas. É preciso haver um gerenciamento da força motivacional, da força de trabalho, através de princípios motivacionais, mas é preciso que haja produção, é preciso que haja qualidade, é preciso que se invista nessa força de trabalho que é a classe operária, e é preciso também que essa força de trabalho, essa classe operária, exista uma produção, é preciso que ela produza, porque o resultado de uma empresa é um conjunto somatório, mas que é preciso haver a produção, porque se não houver produção, não há como essa empresa ela trabalhar na questão de investimento, até mesmo investimento no próprio funcionário, na própria força de trabalho. Também na aquisição de novos maquinários, na aplicação e na aquisição de novas tecnologias, de novos maquinários. Sem a produção, não há como. Ela precisa de ter uma força de trabalho que produz, que seja motivado a produzir, para que ela alcance os resultados necessários e assim ela consiga, através desses resultados, fazer os investimentos necessários em cada setor. Então nós vemos, há uma pergunta, né? Mas qual é a relação entre administração e gestão? Né? Qual é a relação que existe entre essas duas palavras, ou esses dois modos de gerir uma empresa? Ferreira, né, ele explicita essa relação dizendo que Ferreira ele vai trazer uma contribuição para explicar essa relação que existe entre administração e gestão. Quando ele diz, ambas as palavras têm origem latina.
gerere e administrare. Gerere significa conduzir, dirigir ou governar. Administrare tem aplicação específica no sentido de gerir um bem, defendendo os interesses de quem os possui. Administrar seria, portanto, a rigor, uma aplicação de gerir. Então, essa gestão que é feita na empresa, essa administração, ela faz parte da gestão. Ela vai colocar a gestão em prática. É como se fosse administração, como se fosse a prática de uma gestão eficiente. Então, o termo gestão se aplica de forma mais adequada à esfera empresarial, enquanto o termo administração tem uma conotação voltada à esfera pública. Então, gestão se aplica mais à esfera aí empresarial, sendo que a administração tem uma conotação voltada mais aí para essa área da esfera pública. Alguns estudos mostram que há interpretações específicas em relação a tais termos, sem implicação de hierarquia ou valor. Então, esses estudos vão trazer essa contribuição, dizendo que essa relação entre administração e gestão, ela não vai ter implicação de hierarquia ou valor, apenas são áreas diferentes de aplicabilidade, não é? De administração. O quadro a seguir aponta a diferença entre administração e gestão. Então, nós vamos estar aqui trazendo alguns conceitos, algumas definições, para termos mais clareza dessa diferença existente entre gestão e administração. Então, veja bem, administração, a realidade é previsível, consegue-se prever o resultado. Na gestão, a realidade é imprevisível, não se consegue obter de forma antecessória, de forma imprevisível. Na administração, a crise deve ser evitada. Na gestão, experiências positivas são referências para reflexão em busca de soluções próprias. Na administração, as mudanças ocorrem pela importação de ideias. Então, à medida que vai chegando novas ideias, vai havendo mudanças na questão administrativa. Na gestão, as interações continuam entre as pessoas, e são motivadas para a realização dos objetivos. Na administração, a disponibilidade de recursos é condição para a melhoria das ações. Já na gestão, na maximização do uso dos recursos existentes ocorre a proatividade. Na administração, uma vez localizados, os problemas podem ser eliminados. Então, na administração, se consegue avaliar onde está o problema e eliminá-lo de forma precoce. Na gestão, por serem sistêmicos, os problemas são interligados e difíceis de serem localizados. Então, não se consegue localizar os problemas de forma pontual. Na administração, o poder centralizado é limitado. Na gestão, o poder é compartilhado e possibilita o crescimento. Então, na administração, há um poder centralizado, há um poder limitado. Já na gestão, esse poder é descentralizado e aí possibilita, então, dessa forma, o crescimento. Para que modelos de gestão e administração atinjam os resultados previstos, devemos considerar
o fator contextualização, uma vez que todos os elementos constitutivos de uma sociedade devem ser contemplados no modelo seguido. Outro fator determinante para os quais os gestores devem estar atentos é a resistência apresentada pelos colaboradores às constantes mudanças da nossa sociedade, a qual, por sua vez, está sempre em evolução. Então, algo que é determinante aí para os gestores de uma empresa, de uma administração de empresa, dessa administração empresarial, ele precisa estar atento às mudanças que são refletidas no chão de fábrica, nos trabalhadores. Ele precisa estar atento porque sempre vai haver uma resistência à mudança, porque o ser humano, ele não se costuma com mudanças, ele não se costuma em mudar a sua forma de trabalho, em mudar o jeito de trabalho que ele está fazendo. Ele não entende, ele não absorve de forma rápida as mudanças que acontecem nesse ambiente administrativo, nesse ambiente empresarial, dentro da empresa. E nós sabemos que as empresas, elas estão em constante evolução, elas estão em constante mudanças, mas isso não é gerido pelos funcionários, pelos trabalhadores, de uma forma rápida. Então o gestor, ele precisa ter essa visão, ele precisa provocar a mudança necessária, essa mudança que é necessária para a empresa, que precisa de acontecer na empresa, mas ele precisa estar atento à percepção que os seus funcionários, que os seus trabalhadores estão tendo daquela mudança. Então é preciso de um tempo de adequação às mudanças, para que isso venha gradativamente e não sofra um impacto na vida aí dos trabalhadores. Então nós vemos que compete a eles, analisar as possíveis alternativas e buscar o comprometimento das pessoas de forma construtiva, sem pressão e vendo-as como os elementos mais importantes da empresa. Então vai ser esse o papel do gestor. Ele precisa de inserir na mente dos trabalhadores, na mente da sua força de trabalho, que aquelas mudanças, elas são necessárias e inevitáveis. Elas têm que acontecer, elas têm que ocorrer naquele ambiente de trabalho. Mas isso deve ser feito sem pressão por parte dos gestores. Os gestores precisam de implementar essas mudanças de forma gradativa, de forma que não venha a trazer um impacto ali na vida dos trabalhadores, porque pode acontecer que eles venham se desmotivar, que eles venham a baixar a sua autoestima, e se isso acontecer, a produção daquela empresa, ela vai ser afetada. Então veja que a importância do gestor numa empresa, ele, da mesma forma que ele precisa de implementar as mudanças, que ele precisa de colocar em funcionamento, em adequação aquelas mudanças, ele precisa em paralelo também trabalhar essas mudanças na vida do trabalhador, para que ele não sofra o impacto dessas mudanças, porque senão a produção da empresa vai ser prejudicada. Então ele precisa de olhar para essa força de trabalho e ver e enxergar a sua importância no contexto ali daquelas mudanças. É preciso que na elaboração dessas mudanças, na análise dessas mudanças que tem que ocorrer na empresa, é preciso que a força do trabalho, o trabalhador,
ele esteja ali inserido também, ele venha participar também dessas mudanças, para que tudo ocorra de forma harmoniosa e que o trabalhador não se sinta lesado através dessas mudanças. Ele não pode enxergar que essas mudanças vão trazer detrimento a ele. O trabalhador não pode enxergar que as mudanças aplicadas pelo gestor vai trazer prejuízos para a sua vida profissional e também para a sua vida social. Porque não adianta só elaborar uma mudança, porque nós vemos isso no cenário econômico, muitas empresas que adotam mudanças e essas mudanças elas afetam a forma social do trabalhador e esses gestores não enxergam isso, eles não avaliam esse impacto na vida do trabalhador como importante e aí acontece o que? A sua produção vai sofrer detrimento. Nós vemos aí, em nome aí, de uma suposta improdutividade, nós vemos aí a implantação do turno fixo, um turno que traz sérios problemas para o trabalhador, um turno que traz sérias dificuldades sociais para o trabalhador, e muitas vezes os gestores não enxergam isso. Eles apenas querem implementar as mudanças, querem colocar essas mudanças, mas sem avaliar o retorno que o trabalhador, o impacto causado na vida social do trabalhador. Porque se o trabalhador ele tem a sua vida social tranquila, ele tem ali a sua autoestima elevada, ele vai trabalhar com prazer, ele vai produzir mais, a produção daquela empresa vai crescer, porque vai ter dentro dela um trabalhador motivado, vai ter dentro dela um trabalhador que tem prazer de estar ali. Então isso, sem dúvida, tem que ser enxergado pelo gestor, não é? Então nós vemos que essas soluções, elas têm que ser tomadas baseadas nessa participação dos trabalhadores. Esses modelos prevêem que um conjunto de pessoas estejam em ação, planejando, inovando e fazendo acontecer. No entanto, as características dos modelos de gestão e administração apresentadas ainda estão presentes nas organizações e se interpenetram. Ora um se apresenta com maior intensidade, ora outro, dependendo da concepção do gestor e da cultura organizacional da empresa, ocorrendo de forma de complementariedade. Então, ou esses fatores, eles vão apresentar de forma coesa, ou eles vão se apresentar de forma harmoniosa, ou um vai interpelar o outro. Talvez, dependendo da visão do gestor, alguns princípios vão tomar nova formas melhores do que as outras, em detrimento de outros princípios que são aí defendidos nessa gestão empresarial. Ora, um vai apresentar maior intensidade e isso vai depender muito da visão do gestor. Aonde que está o olhar desse gestor? Aonde estiver o olhar desse gestor, aí esse princípio ele vai ter um maior crescimento. Então o gestor ele precisa ter um olhar amplo, ele precisa avaliar todos os princípios de gestão e então aí empregar uma força na realização de todos esses princípios. Nós terminamos aqui, estamos concluindo mais uma parte aí da nossa aula 1, dessa vez a parte 4, onde nós trouxemos aí a colaboração aí de Félix nessa gestão e administração, onde ele traz aí uma diferenciação entre o que é gestão e administração. E nós vamos ficando por aqui. Deixe aí o seu comentário, não deixe de se inscrever, você que ainda não é inscrito nesse vídeo, não deixe de se inscrever e ajude aí a divulgação deste vídeo, converse aí com seu colega, com seu amigo,
para também estar se inscrevendo aí no canal e assim também participando aí desse estágio de gestão educacional. Eu espero você na próxima aula.